Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 17 do Evangelho de Mateus e capítulo 9 dos Evangelhos de Marcos e Evangelhos de Lucas. Mas antes vamos orar pedindo para que Deus ilumine o nosso entendimento e a gente possa ser mais uma vez transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui. O Senhor nos dá a oportunidade de termos a Tua Palavra, de meditarmos sobre ela, de termos a orientação do Senhor por meio do Espírito Santo. Muito obrigado porque tudo isso só foi possível mediante a obra do nosso Senhor Jesus na cruz. Nós somos muito gratos por tudo isso. Também pedimos agora que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, a nossa mente para essas verdades que temos que aprender. Na verdade, para a verdade que temos que aprender, que é sobre Jesus, sobre o Senhor, sobre o Espírito Santo. Que nós possamos ser transformados para que cada vez mais possamos parecer com o Senhor. Tudo isso com o propósito de viver o Teu reino para a honra e glória do Teu nome. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler aqui a primeira passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, que tem também como paralelo o capítulo 17 de Mateus, do versículo 14 a 21, e do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 43. É a história da expulsão de um demônio de uma criança que sofria de convulsão, ao qual Jesus então expulsa esse demônio e nos deixa aí como ensinamento. Então, lendo Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, nós temos assim: Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se aproximando ou se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, até aqui a palavra de Deus. Lemos aqui no Evangelho de Marcos, né? Ele falando aonde começa essa situação. Então, ou seja, quando eles chegaram onde estavam os outros discípulos. Na verdade, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 37, nós percebemos que ele fala que é no dia seguinte que eles desceram do monte. Lembrando que aqui ele está falando daquela passagem do monte onde houve a transfiguração de Jesus. Passagem que nós estudamos, então, no encontro passado.
Então, logo depois daquela passagem, onde tem aquele cenário de Jesus encontrando Moisés e Elias, Pedro, João e Tiago com ele, eles têm aquele encontro, tem aquele diálogo de Jesus com eles também. Eles descem no dia seguinte, então encontram os outros discípulos, e Mateus e Lucas também nos dizem que junto com os discípulos estava uma grande multidão. O próprio Marcos diz também, né? E eles estavam ali, os outros discípulos que não estavam com Jesus na transfiguração e os mestres da lei discutindo. Provavelmente aqui eles estavam discutindo acerca dos discípulos estarem tentando curar aquele menino, porque a gente vai saber na fala do pai do menino que eles estavam tentando curar, e os mestres da lei ali provavelmente indo contra eles, dizendo que eles estavam blasfemando, assim, da mesma forma que estavam fazendo com Jesus quando Jesus expulsava, ou provavelmente dizendo que eles estavam amando de Satanás ali, como estavam fazendo com Jesus, né? Mas logo Jesus vem, o povo fica surpreso, provavelmente naquela situação, ele chegou, aquela surpresa, né, de meio que ele está aqui, né? E correram para saudá-lo. Logo que eles foram saudar, Jesus pergunta, né, o que vocês estão discutindo? E aí, antes até deles começarem a falar, surge um homem do meio da multidão e responde: Mestre, eu trouxe meu filho aqui que está com um espírito que o impede de falar. Na verdade, o menino não falava, o menino não ouvia. Digo isso porque quando Jesus vai expulsar o demônio, ele fala, um espírito, o demônio, né, o espírito, um espírito de mudo e de surdo. E também um espírito que causava outras coisas no menino, convulsão, por exemplo, jogava ele no fogo, na água, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, um espírito bem violento aqui, né? E ele até fala isso, né? Que ele, no versículo 18, né? Ele joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes. Na passagem, no versículo 22, ele fala, né? Lança ele no fogo, lança ele na água para matá-lo, queria destruí-lo, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 39, ou seja, um demônio bem assim agressivo, né? E ele fala então que ele pede para que os discípulos expulsassem esse demônio, mas que eles não conseguiram. Nesse momento, Jesus responde: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Versículo 19 do capítulo 9 de Marcos. Então, de novo, o homem vai, pede para os discípulos de Jesus curá-los, lembrando que os discípulos aqui já tinham feito obras desse nível. Lembra quando eles foram enviados de 2 em 2 na cidade, expulsaram demônios, fizeram tantas outras coisas? Então eles já tinham passado por situações parecidas com essa. Não era algo novo para eles. Mas eles não conseguem nesse momento curar esse menino, expulsar esse demônio que atormentava a vida dessa criança. Então, Jesus, quando responde, ó geração incrédula, ele não está falando aqui para a multidão. Porque quem não conseguiu cumprir a obra foram os discípulos. Então, na minha opinião, essa ó geração incrédula, lógico que agrega toda a geração, mas o pior de tudo é que agrega também os discípulos. Então, Jesus responde, ó geração incrédula, geração que não tem fé, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E esse até quando estarei com vocês me dá a impressão assim, que fardo foi para Jesus estar aqui? Não que Jesus não quisesse carregar esse fardo, mas para a gente entender o tamanho do fardo que ele carregou. Para Jesus estar aqui no meio dessa geração incrédula, que não tem conhecimento da verdade, que não entende para que foi criada, para não entende a capacidade que tem por meio da ação do Espírito Santo, foi um fardo muito grande. Foi uma obra muito grande. De novo, isso não é assim. Eu não quero deixar aqui a impressão que, ai que saco, eu vou ter que ir lá fazer isso por eles. Não é isso. Mas para entender o tamanho do fardo que foi para Jesus estar aqui para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E aí ele ainda continua, até quando terei que suportá-los? Aqui suportá-los eu também não entendo o que quer dizer aquele saco. Nossa, eu vou ter que suportar essa pessoa do meu lado, que ela é tão chata que eu vou ter que suportá-la. Não penso que é nessa direção. Penso que quer dizer até quando eu vou ter que suportá-los, no sentido de eu fazer por eles. Até quando eu terei que fazer essas obras por eles não entenderem a quem eles pertencem, por eles não entenderem o poder que eles têm naquele que os comissiona, que é Deus, Pai. É mais ou menos nessa direção. Até quando eu terei que fazer? Porque eles não conseguem ter esse entendimento, né? Jesus fala isso para eles. E aí diz, tragam o meu menino. Então eles trazem o menino para Jesus. Imediatamente, né, no versículo 20 a gente vê, logo que eles trazem, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente já começou a trazer convulsão no menino, a fazer toda a obra que esse espírito maligno fazia no menino, jogando ele no chão, fazendo ele rolar, espumar pela boca. Ele fez ali a ação dele diante de Jesus. E olha que coisa interessante, né? Então, o espírito vem, joga o menino no chão, ele fica espumando e tal. A ideia, e nós temos essa condição, a ideia é que Jesus fosse imediatamente, sai, expulsa. Não, Jesus com toda a calma, ele vai dialogar com o pai do menino ainda. O menino tá lá, rolando no chão, né? Assim, não estou dizendo que isso é uma falta de atenção em Jesus, mas olha a serenidade de Jesus em tratar os assuntos, até porque ele já sabia tudo que ia acontecer, né? Mas olha o que Jesus faz, ele vai, então, o menino rolando no chão, espumando, ele chama o pai do menino, vem cá, há quanto tempo ele está assim? Aí o pai do menino responde, desde a infância. Aí o pai até fala, né, o que eu falei anteriormente, olha, ele está assim desde a infância, ele muitas vezes já foi jogado no fogo, na água, o espírito tentou matá-lo, né? Mas aí o pai fala, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a pequena fé, olha aquela questão da geração incrédula, né? Olha o que esse homem está falando, mas se podes. E aí Jesus responde isso para ele, você está me perguntando se podes? Se podes, disse Jesus. E aí Jesus emenda, vou te falar uma coisa, ouça, tudo é possível para aquele que crê. Então não tem se podes. Se você crê, pode, companheiro. E aí o pai do menino imediatamente, aí cai a ficha porque ele fala, olha que coisa interessante, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como é que ele pode falar crê e ele depois reconhece que é incrédulo? Então ele não creu. O que ele está falando é o seguinte, eu creio que eu tudo posso, mas eu ainda não consigo. Então, por favor, me ajuda a vencer esta incredulidade. E, gente, se a gente parar para pensar aqui na nossa vida cotidiana, é isso. Porque a gente fala que crê. Mas na primeira tempestade na nossa vida, nossa fé quase que se esvai. E uma coisa importante para a gente, que a gente não pode nunca perder de vista. Quando a gente faz igual esse moço aqui, reconhece, eu creio, mas me ajuda a vencer essa incredulidade. Eu creio que o Senhor pode me ajudar a vencer esta incredulidade. Então eu entrego esta incredulidade nas tuas mãos para que o teu Espírito trabalhe a fé no meu coração. Esse é o ponto. Naquela questão de suportá-lo ali, até quando eu vou ter que fazer por vocês, não é que Jesus, a gente vai ter que, para poder fazer a obra de Deus, nós vamos ter que entregar a nossa vida para Deus para que Deus haja por meio de nós. É nesse sentido, não é que a gente vai fazer sozinho. Então, a partir de agora, eu creio, então eu vou curar. Mas eu creio o quê? Que o poder de Deus hoje habita em mim por meio do Espírito Santo, me capacitando para fazer isso. Não é que eu vou sozinho, eu, Fabrício, vou lá e consigo expulsar um demônio, fazer alguma coisa. Mas é que o poder de Deus que hoje me habita, permite que eu faça isso. Né? Então, é nessa direção, porque esse fardo Jesus carrega, ele fala que o fardo dele é pesado, mas que o nosso fardo não é para ser carregado por nós, é para a gente entregar para ele só nesse sentido de entregar, porque aí ele mesmo vai nos capacitar, né, para estar conosco, para que possamos carregar essas coisas que nós não temos fé. Então é importante a gente ter isso em mente, ter a mesma ação que esse homem aqui, ajuda-me a vencer a incredulidade. Eu estava meditando nas possibilidades
das minhas incredulidades. Eu parei, gente. Chegou uma hora que eu parei. Eu falei, não é possível, não é possível. Porque são coisas assim tão... quando eu falo assim da incredulidade, nesse sentido, basta ter uma coisa diversa aqui na nossa vida que a gente esquece de quem a gente é filho. A gente esquece o que a gente pode fazer. E não digo só no sentido de coisas que possam nos dar algum livramento. Eu digo de coisas até menores. Por exemplo, eu sei hoje que nós precisamos representar o reino de Deus aqui na Terra. Pô, mas basta alguém me confrontar em algum assunto que eu já quero xingar aquela pessoa. Não entendendo que não é isso que o reino de Deus é. Essa minha incredulidade também nessa condição mata. Fora todas as outras coisas, condição às vezes financeira que você tá mal e acha que vai... a ansiedade do que vai ter amanhã para comer, do que vai ter no outro dia para vestir, daí por diante. Eu não tô nem falando aqui de coisas grandes como essa, de você expulsar um demônio, de você curar uma pessoa. Estou falando de coisas cotidianas, rotineiras, coisas ordinárias do nosso dia a dia. A gente se perde na incredulidade, mas a gente precisa crer nisso. Há um ponto importante, né? Essa questão da incredulidade em relação à ansiedade. Hoje, a ansiedade é um mal que domina o mundo. Isso é um dos sinais mais críticos de incredulidade. Temos que começar a pensar sobre isso. A hora que a ansiedade vir no coração, começar a falar, peraí, Senhor, ajuda-me a crer, porque o Senhor disse que nunca havia um justo sem ter as suas necessidades supridas debaixo do sol. Então não é possível, eu não vou ter, porque eu tenho um Pai que me sustém. O problema é que às vezes a gente entende que o nosso desejo é a nossa necessidade, e não é. A nossa necessidade é aquilo que Deus provê para a gente viver esse processo de santificação até a chegada do reino verdadeiro. Verdadeiro não, perdão. O reino unido de céu e terra, porque nós já vivemos esse reino, hoje vivemos aqui podendo representar o reino dos céus, mas vai ter um dia que esse reino se unificará, a Nova Jerusalém vai descer aqui, seja por uma reconstrução desse mundo, ou seja pela renovação desse mundo, não importa, mas ela vai descer e nós estaremos com o nosso Senhor face a face. Não veremos mais por meio de um espelho, mas veremos Ele face a face. Vai ter esse grande dia, né? Então a gente ter essa dinâmica. Peço muita atenção nossa em relação a isso, a ansiedade. Entrega isso a Ele, para que a gente possa realmente ter fé que as nossas necessidades e não os nossos desejos sejam cumpridos. Aliás, eu tenho defendido uma tese que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é os nossos desejos serem atendidos. Falo isso pelo capítulo 1 de Romanos. O pior castigo que a gente pode receber de Deus é Deus falar, seja feita a sua vontade. É Deus permitir que o nosso coração seja atendido na sua plenitude. O coração do ser humano, de onde provém todo tipo de maldade, sem a renovação do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, gente, é um poço de tudo que pode ser ruim. Acho que esse é a pior coisa. Mas aí Jesus então fala tudo isso. Quando a multidão está se ajuntando ali para ver, Jesus repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nesse menino. Aí o espírito grita violentamente, se agita violentamente e sai do menino, a ponto do menino cair no chão como se estivesse morto. Muitos inclusive disseram, ele morreu, mas Jesus o toma pela mão e o levantou e ele fica de pé. Ou então até pode ser que ele tenha morrido ali naquele momento, uma simbologia do morrer para a carne e nascer para o espírito. Mas o mais importante é que Jesus pega ele pela mão e deixa ele de pé. Na sequência, aí eu vou ler a passagem de Mateus sobre essa questão dos discípulos discutindo sobre a credulidade com Jesus, que ela é mais completa. Então Mateus, capítulo 17, versículo 19 a 21, nos diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, na verdade Marcos diz quando eles chegaram em casa, né, como a gente leu, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé de vocês é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível.
mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então aqui nós percebemos que, de novo, eles perguntam por que nós não conseguimos expulsá-los, e aí penso que os discípulos têm isso na cabeça, né? Poxa, nós já saímos de 2 em 2, foram 72 lá atrás, né? Nós vimos isso no capítulo 10 de Lucas. Por que agora nós não conseguimos expulsar? Acho que na cabeça deles a conta não fechava, né? Lá nós expulsamos, agora nós não conseguimos. E aí Jesus fala, porque a fé de vocês é pequena. E ele faz uma comparação interessante, quer dizer, na sequência ele fala, se vocês tivessem uma fé do grão de mostarda, ou seja, dizendo assim, a fé de vocês hoje não é comparado ao tamanho de um grão de mostarda. Gente, lendo a respeito do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda tem entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. É um negocinho, acho que não dá nem isso, né? É muito pequeno. Quer dizer, vocês têm uma fé tão pequenininha, que vocês não conseguiram. Porque se vocês tivessem uma fé, assim, 2 milímetros, se vocês tivessem uma fé desse tamanho, vocês iam dizer para o monte, sai daqui, sai para... E isso aqui, olha que coisa interessante, eu já vi algumas passagens, alguns estudos sobre essa passagem, algumas discussões, mas isso é simbólico. É nada, gente, na minha opinião não é. Não é simbólico. Por que não é simbólico? Porque a gente vê Deus agir na história de forma física, assim. Isso não é similar, por exemplo, a Moisés, a Josué abrirem o mar e o rio? Ao machado de Eliseu, por exemplo, a história do machado de Eliseu, dentre todas as outras coisas. A própria questão, né, de Elias indo para o céu, sendo levado na carruagem de fogo. Tantas histórias, Deus agindo por meio deles para derrubar as muralhas de Jericó. Tantas histórias que mostram que existe essa condição. Jesus já tinha mostrado aqui a condição de acalmar a tempestade, né? Ou seja, o Filho, aquele que tem a noção de quem é, na plenitude do Espírito Santo, se quiser mexer até na criação de Deus, mexe. Penso que é isso que essa passagem está dizendo para a gente. Nada será impossível. Lógico que tem um propósito para isso. Existe uma condição para isso? Se existir, vai fazer. Agora, se eu fizer isso para construir uma torre e deixar o meu nome famoso, aí complica, né? Porque aí é cultura de Babel, é cultura da Babilônia, que é a cultura diferente da Nova Jerusalém. A gente viu que a Babilônia só serve para ser jogada no lago de fogo, no livro de Apocalipse, né? Mas se é para um propósito, a gente faz. Então, mostrando a nossa necessidade de desenvolver essa fé. E como aquele moço, o pai da criança, nos explicou, mostrando isso para Jesus. É verdade, Senhor. Eu reconheço que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Ajuda-me na minha incredulidade, por favor. Quase que mostrando que o que o homem quer dizer, eu creio que eu sou incrédulo. Portanto, me ajude na minha incredulidade. É nessa dimensão. Só que aí Jesus expande, só que tem uma coisa, este tipo de espírito, que deve ser um dos espíritos mais críticos, só sai por meio da oração e do jejum. Mostrando aqui pra gente, eu fui muito impactado com isso. Como a gente está longe da verdade, realmente como a nossa fé ela é pequena. Eu estou falando nossa, nos colocando aí, mas fiz na minha meditação falando Fabrício, né? Como é pequena a minha fé. E até essa questão de oração e jejum, porque quando a gente olha para as disciplinas espirituais, principalmente essa dinâmica de oração e jejum, na minha opinião, a gente está falando de relacionamento. Porque quando a gente está buscando essa questão da oração e do jejum, principalmente no momento dedicado, nós estamos buscando o relacionamento com Deus. Eu não entendo que jejum é uma coisa para se pedir, quer dizer, eu vou jejuar para pedir que o menino seja curado. Não é isso. Na minha opinião, essa questão de jejum e oração tem a ver com relacionamento, a íntimo, a você se entregar, se humilhar, se pôr diante do Pai. Você imagina num momento de oração e jejum que você está ali toda hora. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu me humilho aqui diante do Senhor para... Não humilhar porque Deus quer que a gente se humilhe, mas para a gente entender dessa entrega. Quando a gente fala humilhação, não é humilhação no sentido de eu ficar me humilhando assim, né, implorando, não é nesse sentido, é uma situação de entrega. Senhor, eu entendo que eu sou incrédulo, por favor,
Mata essa minha incredulidade, me capacita com o seu Espírito para eu ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, não para fazer obras e milagres aos olhos dos outros, mas para cumprir o teu propósito na minha vida, seja ele qual for, seja expulsar um demônio que seja se for só para caminhar com uma outra pessoa que seja para o que for. Por favor, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E penso que essa questão de jejum e oração é isso. E tem obras que a gente vai ter que fazer para o Pai, ou que Ele vai nos comissionar para fazer, que são muito grandes, que se não tiver uma entrega, um quebrantamento, uma humilhação muito grande diante de Deus, para que o Espírito Santo... E essa humilhação tem a ver, gente, muito nessa questão da gente também dar espaço, tirar do nosso coração as coisas daqui para dar espaço para as coisas de Deus, para as coisas lá do alto, para o Espírito trabalhando em nós. Se vocês já tiveram a oportunidade de fazer jejum, é uma coisa triste, eu vou aqui confessar para vocês, até o ano passado, não estou falando isso, né, só como um testemunho, tá? Até o ano passado eu fazia jejum legalzinho, era uma vez por semana, fazia o meu dia de jejum, 24 horas, tentando ficar em estado de oração, tudo. Em algum momento no ano passado eu cessei disso, parei de fazer e não fazia jejum, e não fazia jejum para nada não, tá? Não é para propósito, não é para nada não, eu fazia para ter esse momento com Deus. E a partir de um dado momento no ano passado, eu parei de fazer. E nossa, esfriou, gente, esfriou. Eu falei, quando eu estava fazendo esse estudo aqui, Deus mexeu muito comigo, porque eu senti isso, esfriou. E é um incentivo talvez para voltar e repensar e fazer de novo, né? Voltar a fazer de novo. Eu penso que Deus está me chamando. A passagem de hoje tocou muito para isso. Eu sugiro vocês, se vocês puderem buscar um pouco essa cultura, porque quando a gente se quebranta diante de Deus, a gente vê cada coisa, gente. A gente vê coisa muito grande acontecer. E às vezes coisa grande que eu não digo nem para os outros, ninguém vê, mas você vê e Deus fala, tá vendo? Ó, isso foi a minha mão na sua vida. Isso é muito bom. E mais uma vez, não é uma coisa que eu estou falando que isso sou eu na sua vida, na questão da gente crescer no sentido físico aqui, mas é um crescimento espiritual, é você poder ajudar teu próximo, é você entender o que é a verdade lá do reino de Deus, esse processo de santificação ser evidenciado na sua vida. É Deus falar para você, tá vendo? Esse é o meu processo na sua vida, olha o que eu estou te transformando, olha o que você está virando, olha de onde você saiu, olha para onde você está indo. É nessa dinâmica, né? E para finalizar aqui, só uma coisa importante, né? Quando termina toda essa situação, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 43, diz: e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Ou seja, foi algo tão maravilhoso tudo que aconteceu, que a grandeza de Deus foi reconhecida, foi exaltada, foi vista ali diante de todos, mostrando quem é nosso papai. Mostrando aquele que está nos comissionando hoje, está nos direcionando, aquele que nos escolheu já na fundação do mundo para sermos filhos, para sermos coparticipantes, para sermos abençoadores, assim como temos sido abençoados. E para fechar hoje, uma passagem agora do capítulo 17 de Mateus, versículo 22 a 23, que Marcos tem como paralelo, capítulo 9, versículo 30 a 32, e Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Na verdade, eu vou ler Lucas, que ele é mais completo. Então, Lucas 9, 43 a 45 nos diz assim: estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam o que significava. Era-lhes encoberto, para que não entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra, né? Então Jesus termina com esse ensinamento. A passagem de Marcos, no capítulo 9, versículo 31, diz, além de falar assim que ele ia ser traído e entregue na mão dos homens, eles diziam assim, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará.
Então Jesus aqui estava ensinando para eles já, mais uma vez, né, porque já vinha ensinando e mais uma vez reforça aqui essa questão da necessidade dele passar por tudo que ia ter que passar, dele ser o Cordeiro de Deus, a ser entregue na mão dos homens. Ele ia ser entregue, porque se ele não quisesse e se o Pai não quisesse, ele não seria, mostrando que ele não foi vencido. Na verdade, ele venceu por causa disso, porque ele não foi pego pelas pessoas, pelo contrário, ele se entregou. E ele já montando isso na cabeça deles. Eu vou ser traído, eu vou ser entregue, eles vão me pegar, vão me matar e 3 dias depois eu vou ressuscitar, mostrando quem venceu verdadeiramente. Vencendo o último inimigo, vencendo a morte. Porém, os discípulos ainda não entendiam e Lucas fala aqui pra gente que lhes era encoberto isso. Gente, eu fiquei pensando e meditando sobre isso, mas por quem que era encoberto? Era pelo coração deles? Era por Satanás? Era pelo próprio Deus? Por que isso ainda era encoberto? Uma coisa aqui, eu confesso que eu não achei resposta, mas uma coisa veio no meu coração. Não importa quem está encobertando isso da nossa vida, mas nós temos que ter o desejo, também nesses momentos de jejum e oração, de oração e jejum, de pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos, tira isso que está encobrindo, o que não permite que eu perceba o que significa a ressurreição, não permite que eu entenda que Jesus vive hoje como homem, aí sentado à tua destra. Tira tudo isso, tira a cegueira dos meus olhos, tira tudo que está encoberto. E que a gente não tenha receio, porque eles tiveram receio de perguntar. Que nós possamos nos entregar diante do Senhor e perguntar, e pedir, e buscar entender, para que realmente seja claro no nosso coração. Primeiro, todo o propósito de Jesus, o propósito dele ser o Cordeiro de Deus, o propósito dele se entregar por nós e principalmente, o que significa tudo da ressurreição. O que isso impacta, o que isso influencia na minha vida hoje? O fato de Jesus ter vindo, Jesus ter sido entregue, Jesus ter sido morto e ressuscitado depois de 3 dias. Que nós possamos ter realmente esse entendimento, pedir de todo o coração, perguntar e não ficar com receio. Isso é muito importante. E aí sim, gente, cada vez mais a gente tendo esse entendimento, tendo isso que está nos encobertando hoje sendo tirado, a alegria vai ser plena, a verdade vai habitar no nosso coração cada vez mais e a gente vai crescer na graça, na sabedoria e na estatura do nosso Senhor Jesus. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e desejando já que nós possamos nos encontrar aí na semana que vem para mais um estudo. Amém? Eu vou orar então e aí nós finalizamos esse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos estudando e recebendo a palavra do Senhor. Que essa palavra possa frutificar no nosso coração, que nós possamos cada vez mais conhecer aquilo que é a verdade do Senhor aí e que o teu reino venha sobre nós. Pedimos que essa semana mais uma vez estejamos na tua presença, na plenitude do teu Espírito, buscando cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.